ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou, não, não. Eu nada sou sem ti, Jesus. Não, eu nada sou. Bom dia. Graça e paz. Perdido estou sem ti. Rei dos céus e Senhor. Te entregamos nosso viver. Rei dos céus e Senhor. Te entregamos Rega sua voz, diga. pra te adorar, ó Rei dos Reis. João. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Meu prazer está em ti, Deus. Já vamos começar, tá? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci, o meu prazer é te louvar. Meu prazer. Nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de onde flui. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. Vamos continuar onde nós paramos ontem, tá? Sejam bem-vindas. Aleluia. Que bom que vocês estão aqui. Nós iremos continuar a nossa live de ontem. Para algumas é boa tarde, para mim ainda é bom dia. Aqui ainda é 11h10, também ainda não almocei, então para mim ainda é bom dia. Graça e paz a todas, sejam bem-vindas, que o Senhor possa estar falando com vocês. Estava até agora revisando o conteúdo que eu vou conversar com vocês hoje aqui. Cada momento que eu faço as lives, eu falo assim, não é uma aula, não é só um devocional, eu vejo como, sabia que eu vejo como uma ministração? Eu me preparo para estar aqui como se fosse uma ministração. Aí já é tarde, né, Rita? Glória a Deus, isso mesmo, caderno, caneta, mas o de hoje eu vou compartilhar com vocês o estudo, lembram? Quem viu meus stories? Então você pode ficar tranquila, eu vou compartilhar o estudo de ontem e de hoje, tá? Eu vou mandar para vocês. Aí as daqui para frente, que eu não vou mais compartilhar, e eu creio que vocês entenderam o que eu quis dizer para vocês, mas enfim, meus olhos já estão inchados, né? Deus já falou tanto comigo aqui. Não, vê a de hoje. A de hoje tá correlacionada com a de ontem, tá? O que eu queria que vocês fizessem? As que não assistiram os 3 dias de intensivo, assistam os 3 dias de intensivo, tá? Tá na onde? Tá no YouTube. Eu vou mandar pra vocês, me chama no direct ou eu compartilho nos stories. Tem como? Eu tenho hoje só um grupo no WhatsApp, tá? Então não saia daquele grupo. O nome do grupo, ele está inscrições abertas, porque está abertas as inscrições para imersão.
Mas nesse grupo é onde eu vou enviar todas as informações, devocional, algumas coisas que Deus falar comigo, eu vou mandar lá. Tá? Então não sai desse grupo do WhatsApp, é o único grupo que eu tenho hoje, certo? Vamos lá. Ontem nós paramos, eu estava falando para vocês em uns tópicos, e um deles foi 3 objetivos que o inimigo tem quando ele ataca uma mulher. Por que o inimigo sempre ataca uma mulher? Aí ontem eu coloquei assim para vocês, só recapitulando, tá? Se você não estava ontem. Eu falei como que o inimigo, ele quer nos desestabilizar emocionalmente. E uma coisa que eu sempre falo é que nós, mulheres, quando fala a mulher sábia edifica a casa, está falando que a mulher é o coração do lar. Você sabia disso? Não é que toda a responsabilidade está sobre você, não é isso. Mas é que nós somos o coração do nosso lar. Nós temos uma sensibilidade, o Senhor sempre fala conosco, embora nós sabemos que nosso marido, quando a Bíblia fala, ele é o sacerdote, mas nós, enquanto esposas, nós temos uma sabedoria que o Espírito Santo ele gera em nós. Quando fala, a mulher tem uma intuição, não é uma intuição, você sabia? É uma sensibilidade à voz de Deus, é uma sensibilidade ao Espírito Santo. Eis a importância e responsabilidade que nós, enquanto filhas, temos diante de Deus e na nossa casa. Está nesse lugar secreto, tá? Tati, mas meu marido também não tem. Ele tem essa responsabilidade, mas nós, mulheres, nós temos essa responsabilidade. E aqui eu quero ensinar vocês por que o inimigo sempre ataca uma mulher. Qual que é o objetivo do inimigo? Tati, por que o inimigo luta tanto comigo, Tati? Você é alvo dele. Mulher, você é um alvo dele. E o dia que você entende que você é um alvo dele, o seu posicionamento muda. O dia que eu entendi que eu era um alvo dele, na minha casa, no meu casamento, em tudo, o meu posicionamento mudou. Então ontem eu falei assim, 5 áreas que o inimigo ele quer muitas vezes nos sabotar, ele quer nos paralisar. E a primeira foi, o inimigo ele quer calar a sua voz. 2, ele quer roubar a sua estabilidade emocional. Porque ele sabe que uma mulher curada, ela levanta gerações. 3, o inimigo quer sabotar a sua identidade. Porque ele sabe que se você não se ver como filha, como herdeira e como embaixadora, o que é embaixadora? Representante do céu na terra. Isso vai gerar em vocês uma paralisia emocional e espiritual. 4, o inimigo ele quer te desconectar dos seus relacionamentos. Por isso que muitas mulheres não conseguem ter amigas. Porque a amizade entre mulheres é poderosíssima. Por isso que o inimigo quer muitas vezes gerar divisão na sua casa. Mas Tati, a palavra de Deus diz que Jesus ele vai lá e fala que ele veio para trazer divisão. Quando ele fala divisão, é porque são as evidências do fim, do que vai acontecer. Isso é fato. Mas nós, enquanto servas de Deus, nós temos em nós o Espírito Santo, que ele nos guia em toda a verdade. Certo? Isso não vai fazer com que nós sejamos imunes a problemas, a dificuldades. Não, não é isso. Mas que quando o Senhor está no centro de tudo, ele governa a nossa casa, a nossa família, é diferente, o ambiente ele é diferente. Não significa que não vai ter problemas, não vai ter dificuldades. Não, mas que vai ser diferente. 5, o inimigo ele quer paralisar o seu avanço no propósito, porque ele sabe que uma mulher posicionada, ela destrava outras. Enfim, nós paramos aqui. Nós falamos ontem, como o inimigo quer usar seu passado contra você para te parar, como ele quer gerar essa paralisia emocional e espiritual, porque ele sabe que o dia, mulher, que você se levantar, ninguém vai te parar mais. A não ser o Senhor, tá? A não ser Deus, mas ninguém vai te parar. Então vamos lá. Hoje nós iremos falar alguns tópicos. Primeiro, quais são as armas que ele utiliza para te paralisar? Tópico 2. Vamos falar da mulher adúltera. 3. Deus usa mulheres improváveis. Como Deus usa mulheres improváveis? Nosso Deus é o nosso Deus. E por último, o 4º tópico. O que acontece quando uma mulher decide se posicionar? Mulher, o que vai mudar quando você se posicionar? Tati, eu não sei.
Você vai saber hoje. Por isso que é importante você assistir até o final, certo? Então vamos lá, todas que já estão aqui, sejam todas bem-vindas, que o Senhor possa falar ao teu coração, que você possa receber esse direcionamento, porque Ele já falou muito comigo. Antes mesmo de você estar aqui, Ele já falou comigo. E como é bom ouvir a voz dEle. Já estou até emocionada. É muito bom ouvir a voz do nosso Deus. É muito bom. Eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente orar juntas. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença. Para muitas pode ser tão estranho, né, meu Deus, o fato de estarmos através de um celular conectadas. Mas eu te louvo, Senhor, por essa ferramenta que o Senhor nos deu. Mulheres que estão em vários lugares do mundo, que estão aqui, nessa mesa onde somos tratadas, alimentadas, fortalecidas por Ti através da Sua palavra. Eu te louvo, Senhor, pelo Senhor ter um dia me tirado da caverna. Obrigada. O Senhor sabia que um dia eu estaria aqui, falando para elas. E eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é um Deus tão fiel. Obrigada por aquele dia que o Senhor me visitou e gerou um sentimento de inconformidade. Obrigada, Senhor. Eu oro agora pedindo a Ti que através dessa palavra mulheres sejam transformadas, sejam libertas. Todas as prisões emocionais, toda a culpa que o inimigo tem lançado, todas as guerras na mente delas, elas possam vencer. Que elas possam, Senhor, ter um discernimento do chamado delas. Que elas possam ter discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo. Porque quando o Senhor decide tratar uma mulher, o processo é doloroso, Senhor, o processo é difícil. Que elas possam entender nessa manhã, nesse momento, que elas estão nas suas mãos. E quem é o oleiro é o Senhor, não somos nós que ditamos as regras. Nos leva, Senhor, para a olaria, quantas vezes for necessário. Nos trata quantas vezes for necessário, meu Deus. Nos molda, nos capacita, nos instrua para este tempo, Senhor. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que é responsável por produzir e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nos convença neste momento. Nos mostra tudo que está gerando barreira no mundo espiritual, para que possamos nos posicionar e ser usadas como uma flecha nas mãos de Deus. Que toda a paralisia emocional, espiritual, todas as acusações do inimigo pelo nome de Jesus sejam repreendidas, sejam cessadas. Que elas possam vencer, avançar e prosseguir. E que nessa manhã, Senhor, elas saiam deste momento aqui, desse encontro com uma nova mentalidade, crendo que o Senhor é fiel, aquele que fez a promessa é fiel. E a sua palavra, ela não volta vazia, a sua palavra, Deus, sempre cumpre o que lhe apraz. Assim eu oro, Senhor. Todas as pessoas que vão passar por essa live, por este momento aqui, eu te louvo, Senhor, e peço que elas possam ser tocadas, transformadas e impactadas, porque a palavra é tua. E sabemos que a tua palavra é o próprio Senhor falando conosco. Esteja aqui, Pai. O Senhor tem liberdade para falar com a sua igreja. E nós estamos reunidas para receber de Ti. Assim eu oro e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Olha, como é importante nós entendermos aonde que o inimigo está entrando. Tati, eu não assisti a live de ontem, Tati. Então você vai assistir depois, tá? Porque é continuação. É continuação da de ontem, certo? Então vamos lá? Você breve, você direta e coerente com aquilo que Deus tem falado comigo desde ontem.
Quais são as armas que o inimigo ele utiliza para te paralisar? Primeiramente, eu falei para vocês ontem que ele ataca a nossa mente. E ontem eu falei algo muito interessante assim que eu fiquei pensando depois. Pra você ver como que é quando a gente recebe uma revelação na hora de Deus. Ontem eu falei que não basta o inimigo te acusar. Ele ataca constantemente no mesmo lugar. Ontem eu falei pra vocês que o inimigo, ele não sabe o que se passa na nossa mente, no campo da mente. Quem está no campo da mente? Somente o Espírito Santo. O inimigo, ele não sabe do seu futuro. Tati, ele não sabe, não. Ele sonda. Ele sabe das promessas que Deus tem, porque as palavras de Deus, elas são liberadas. O inimigo, ele sabe disso. Mas ele não está no futuro. Ele não é Deus para estar no futuro. Olha que maravilhoso. Que grandioso. Somente o Espírito Santo, ele acessa aonde ninguém pode acessar. Então vamos lá. A culpa mal resolvida é um laço que te puxa para o passado. Mesmo quando Deus já te perdoou. Mesmo quando Deus já abriu o caminho para o futuro. O inimigo continua atacando na sua mente, gerando culpa, gerando acusação. O que isso significa, Tati? Primeiro, o inimigo ele conhece o seu passado. E aqui entra um ponto muito importante. Quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse. Vamos lá? Primeiro versículo de hoje. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Diz assim. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma alta voz dizendo, no céu, agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder de Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado. O acusador de nossos irmãos é derrubado. O que acusava dia e noite diante do nosso Deus. Você pode ler de novo só essa parte? Porque o acusador de nossos irmãos, ele é derrubado. O qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. O sangue de Jesus nos libertou de todas as maldições e fortalezas do inimigo. Mas isso não significa que o diabo ele não vai te acusar. Tati, então o que o inimigo ele busca me acusar? Primeiro, os pecados do seu passado. A prostituição do passado. Os vícios que te destruiu. O divórcio que você não queria. Ele começa a gerar uma culpa como se você fosse responsável pelo divórcio. Ele gera vergonha. Quantas mulheres já falaram assim pra mim, Tati, no passado aconteceu isso, Tati. E o diabo, ele me acusa de dia e de noite, gerando uma indignidade, como se Deus não me amasse, como se eu não fosse digna. Olha quanto isso é sério. 4. O aborto que ninguém sabe, isso se torna uma brecha, porque ninguém sabe, mas o diabo sabe. Deus sabe. 5. As feridas que você causou. Como assim? As coisas que você fez para pessoas, que você passou a perna, mas Tati, na minha mente eu me arrependi. Mas o que você fez para mudar o comportamento? Você pediu perdão? Você confessou? Tati, eu preciso. Você vai orar e pedir pro Senhor trazer à tona as pendências que você precisa resolver. Muitas vezes você vai precisar pedir perdão, sim. Vocês sabiam, antes do intensivo, o Senhor fez eu resolver algumas pendências da minha vida. Sabia? Tati, Antes do intensivo, o Senhor pediu algumas coisas pra mim. Porque eu fiz uma oração. Então saiba, Deus é um Deus que ouve as nossas orações. E Ele responde. E a oração que eu fiz foi, Deus, se há alguma pendência na minha vida, eu quero resolver. Não quero ser envergonhada. Mas eu preciso resolver, Senhor. Então me dê força, me mostra. E assim aconteceu algumas coisas na minha vida. E eu resolvi algumas pendências. Eu quero te dizer. Se você quer ser usada, se prepare para ser tratada. Se você quer ser usada, se prepare para ser tratada. Se você quer ser usada,
se prepare para ser tratada, confrontada, humilhada, exposta, muitas vezes envergonhada. Ai, Tati, eu não mereço passar por isso. Tati, eu tô passando por coisas, tanta humilhação. Se prepara. Deus está forjando o seu caráter. Deus está te dando estrutura para você suportar. Porque coisas piores virão. Nós, enquanto servos de Deus, lembra? Lembra que Jesus orientava os discípulos? Volta, leia lá as passagens. Tantas coisas que nós iríamos passar. Claro que hoje nem se compara o que eles passaram. Mas quero te dizer, se prepare para você passar por muitas coisas. Tati, ai, não tô afim. Ai, Tati, não quero. Se você quer ser usada, então se prepare para ser tratada. Se você não quer, Deus ele só confia grandes coisas. Nós falamos ontem. À medida que você entrega, à medida que você passa por aquele teste, Deus te confia mais. Passou, Deus te confia mais. Passou, Deus te confia mais. Nós estamos nas mãos do oleiro. Tati, mas tenho coisas que eu não... Ai, Tati, muitas mulheres falam assim pra mim, Tati, não sou obrigada a passar por humilhação por isso. Quem é o oleiro? É você ou é eu? Não, nós não somos. Já teve situações que eu falei pra Deus, ai Deus, eu não mereço passar por isso não. E o Senhor gerava dentro de mim um sentimento. Lembra quando Jesus lava os pés dos discípulos? O que Pedro fala para Jesus? Tu lavarás os meus pés? Não, Senhor. E Jesus responde para ele o quê? Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. O que eu faço agora você não entende, porém, mais tarde entenderá. Tem coisas que você não vai entender agora. Tem processos que você está passando que você não vai entender. Mas vai chegar um dia que quando você passar por tudo isso, você vai ver a mulher que você foi forjada no fogo e você vai olhar, nossa, Deus, obrigada. Aquilo lá me forjou. Aquilo lá, Senhor, me fez mais forte. Aquilo lá, Senhor, me deu raízes. Me perdoe, Senhor, porque eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu passei pelo fogo para ser forjada. É isso. Receba essa palavra. Receba essa palavra. No teu coração. Tati, eu quero ser usada. Você vai ser tratada. Você vai ser esquecida. Pessoas vão te deixar, mas não é porque as pessoas são culpadas. É porque Deus está te tratando e te mostrando que Ele é suficiente. Virá tempos de escassez para você entender que Deus é suficiente. Não é que as pessoas não gostam ou se esqueceram de você. Existem processos que é só você e Deus. E eu falo que no deserto não tem amigos. No deserto não tem provisão terrena. A provisão é dele. O deserto faz a gente orar mais. Faz a gente se humilhar mais. Faz a gente jejuar mais. É lá que você é forjada. É lá. É lá. O inimigo, ele quer fazer com que você reviva diariamente o seu passado. Porque ele sabe que a culpa te paralisa mais do que a dor. A vergonha te silencia. E o silêncio te isola. E o isolamento te impede de viver o chamado. Mas não é Deus que te acusa, é o diabo. Não é Deus que te acusa, é o diabo. O que nós demos aqui em Apocalipse? Porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual acusava dia e noite diante do nosso Deus. Só isso aqui já tem que dar uma força para você entender que não é Deus que te acusa. Vá e não peques mais. É isso que ele disse para aquela mulher que nós vamos ler sobre a mulher de João capítulo 8. Filha, vá e não peques mais. Ele não te condena. Ele não te condena. O problema é que muitas vezes nós achamos que é Deus
E ficamos presas emocionalmente, espiritualmente, achando que é Deus, e muitas vezes não é Deus. Muitas vezes a gente está se afastando de Deus achando que Ele está nos culpando. Não, não, não. Ele está pronto ali. Eu falo assim, Deus está de braços abertos para te receber de volta. Ele é um pai. Ele é um pai. Agora você vai abrir sua Bíblia em João, capítulo 8, que diz assim. João, capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele, assentando-se, e os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. Colocando-a no meio de todos para expor essa mulher, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Enquanto eles diziam, tentando-o para poderem ter do que acusar, Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Na mente de Jesus, se eles soubessem. Senhor. Então, quando eles continuaram a perguntar, ele levantando disse, Jesus, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados pela sua própria consciência, saíram um a um, começando do mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Olha, que amor é esse? Todo mundo se foi e no final ficou só ela e Jesus. Tendo se levantado do chão e não vendo mais ninguém. Imagina essa mulher, meu Deus. Ele disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse, nenhum homem, Senhor. Então Jesus lhe respondeu, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Filha, nem eu te condeno, apenas vá e não peques mais. Glória a Deus. Aleluia. Ela não precisava que alguém a lembrasse do que ela fez. Existem pessoas que têm prazer de ficar acusando. Lá vai a mulher que. Lá vai aquele homem que. Rótulos. Jesus não te vê através de rótulos, pela lente das pessoas. Talvez você está, muitas vezes, com vergonha de se chegar a Deus por causa do seu passado. Mas Ele não te condena. Ele não desiste de você. Que amor é esse? Exatamente, Amanda. Que amor é esse? Todo mundo vai, aí fica só ela e Jesus. Ele pergunta para ela, mulher, cadê todo mundo? Só ficou eles dois. Que encontro, imagina como foi esse encontro para essa mulher. Imagina na mente dela, naquele momento, ela iria ser apedrejada. Jesus, ele muda todo o curso da história. Ali ele revela a graça, a misericórdia e a bondade. Ali ele revela, porque o que os fariseus eles fazem? E os escribas? Na lei de Moisés diz isso. E Jesus ele vem para quebrar todos os paradigmas. Ele vai contra tudo, praticamente. E revela a sua graça, revela o seu amor.
Então, essa mulher não precisava que as pessoas ficassem lembrando do passado dela. Tati, mas tem pessoas que elas persistem no erro. Uma coisa, igual o apóstolo Paulo ele orienta, uma coisa é a gente denunciar o pecado. O que é denunciar? Pessoas que fazem pecados escondidos. Essa mulher, ela não precisava de alguém que acusasse ainda mais. Ali ela conheceu o perdão de Deus, revelado através de Jesus. Ela já carregava dentro de si esse peso de uma mulher que tinha um rótulo do seu passado. Puxada ao centro, ela foi julgada publicamente, ela foi exposta. Quem é você? Quem que é ela para falar disso? Ela não foi a mesma que no passado fez isso? Quem é aquela pessoa? Ah, não vai durar muito tempo aquilo ali não, porque no passado aconteceu isso com ela. Rótulos. E que seus lábios, e que você não seja, em nome de Jesus, uma mulher que rotula outra mulher, que rotula outra pessoa. Deus, que em nome de Jesus aquela mulher continue, que ela consiga, Senhor, sair daquela prisão. Tem mulheres que gostam de rotular outras mulheres, muitas vezes usadas pelo inimigo. Eles prepararam as pedras, ou seja, eles estavam prontos para atacá-la. Um dia eu atendi um caso, que eu não posso expor aqui, bem pesado. E ela falou assim pra mim, Tati, eu tenho até vergonha de te falar, eu como psicóloga, né? Ela falou assim, eu tenho até vergonha de te falar, Tati, porque eu sou cristã assim como você, e eu tenho medo de te contar, e você me olhar diferente, eu não sei se eu continuaria fazendo terapia com você se você me olhasse diferente. E ali ela revelou naquele dia um pecado que para muitas pessoas é inacreditável, inconcebível, enfim. E ela me contou. E ela falou, eu vim até você porque eu creio que foi o Senhor que me direcionou. E eu falei, quando você estiver pronta, você me conta. Quando você sentir confiança, você me conta. Enquanto isso, eu irei orando pela sua vida até você me revelar o que aconteceu, o que está acontecendo. E ela me conta o que aconteceu, ela me conta o passado, ela conta tudo o que aconteceu com ela. E eu falei pra ela, o Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou. É o diabo que tá querendo te acusar. Ele viu uma brecha e ele entrou. Ele entrou nas suas fraquezas. Ele entrou. Agora, ele quer te escravizar, te manter presa, fazendo você pensar que você não é digna. E que o Senhor não te ama, que ele te rejeita. Eu quero dizer que essa não é a lente que Deus te vê. Ela estava com vergonha de contar pra mim. Mas ela venceu, ela me contou. Quantas mulheres têm vontade de compartilhar algo da história delas, mas não encontram uma pessoa que é digna de confiança. Mulheres que já vieram até mim, tem mulheres que marcam uma sessão comigo para confessar. Mas elas não falam que é para confessar. Mas elas marcam uma sessão, Tati, eu só preciso abrir meu coração com alguém. Você acredita nisso? É muito sério, né? A gente não poder compartilhar algo nosso com alguém, porque essa pessoa corre o risco dessa pessoa compartilhar com a igreja toda, com a família toda. E não só mulheres, tem homens que já se abriram comigo sobre coisas muito pessoais, muito íntimas. Porque eles falavam assim que não aguentava mais, o diabo acusando dia e noite. E casos assim, pesadíssimos. É isso mesmo, Amanda. É por isso que a igreja precisa se posicionar. E não basta colocar o título, eu sou psicóloga e sou cristã, ou colocar, eu sou cristã. Não, não. É os frutos. Vocês que estão aqui, vocês que são mulheres de Deus, saiba que Deus vai colocar pessoas para você ajudar. E casos, assim, que você vai ter que saber lidar.
Você tem que estar preparada para as demandas que vão surgir. Eu atendo muitas pessoas cristãs que tiveram um passado muito difícil. E o diabo, ele não para. Aqui em Apocalipse disse. O que o Senhor fala? O acusador que acusava dia e noite. Olha isso. É isso mesmo, Micaele. As pessoas, ao invés de acolher, o que ela faz? Expõe. Aí você conta pra uma pessoa, quando pensar que não, todo mundo tá te olhando diferente. Que em nome de Jesus você possa encontrar mulheres de Deus. Que não só carrega um rótulo de mulher de Deus, mas que seja uma mulher transformada pelo Espírito Santo. O que ele fala para essa mulher? Filha, mulher, vai, não peques mais. Se nem Deus te condena, quem sou eu? Quem é outra mulher? Quem somos nós para falar para você que você é indigna de pregar? Que você é indigna, que você não merece. Uma coisa é disciplina. Se a pessoa está pecando no presente, ela é disciplinada durante um tempo. Outra coisa é quando você fez algo no passado e o Senhor já te perdoou. Quem somos nós? Eu não sou Deus. Se Deus quiser levantar uma mulher para ser um instrumento neste tempo, ela pode ter o passado que for. Quem sou eu para julgar? Ai daqueles que julgar. Com a medida que você julga, você será julgada. Ai, Giane, sinto muito. Que triste. Olha isso. Isso é muito triste. Quantas mulheres foram feridas por lideranças? Quantas mulheres foram feridas por outras mulheres? Eu creio que aqui, esse momento que nós estamos, é uma mesa de Deus para você ser curada. Curada. E abrir o coração para quem realmente vai te ajudar. Porque tem pessoas que não vão te ajudar. Ela quer só saber do seu problema. Ela quer só saber por que você está distante. Porque na primeira oportunidade ela vai te expor. Ah, não, ela só mudou, ela só cresceu porque um dia eu ajudei. Ela só está onde ela está porque eu estava lá. Betânia, a gente até podemos desabafar com Deus. Mas o inimigo, ele sabe o poder que tem as amizades. As mulheres quando se reúnem em oração. Tati, é muito difícil ter, eu sei. Porque ele colocou no meio das mulheres uma rivalidade. Inveja, orgulho. Que impedem as mulheres de terem essa aliança, que é tão poderosa. É muito poderosa. E ai das pessoas que exporem outra. Porque, vou te falar algo. Quando você busca alguém para contar sobre algo que aconteceu, você está buscando, sabe o quê? Força. Você está buscando uma palavra, um consolo. Porque você não está conseguindo lidar sozinha. E ai, por que ai, Tati? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E ai de quem expor algo que você pediu para não contar. Você sabia? Ai. Se você contou um segredo para alguém, um pecado, você confessou, se a pessoa expôs você, essa pessoa, o que ela planta, ela colhe. Mas ela colhe em outra proporção, porque isso a própria Bíblia diz sobre isso. Tá? Não sou eu que estou falando, não. Com a medida que você julga, você será julgado. Se a pessoa falou para mim algo e falou para mim, Tati, não conta. Sabe o que deveria existir? Sigilo. Na minha profissão tem sigilo. As pessoas me contam as coisas porque sabem. Sigilo. Umas falam assim, Tati, eu te conto porque na minha cidade ninguém te conhece. Tem pessoas que me procuram de vários estados e países. Por quê? Porque eu tô longe delas. Mas eu sempre falo, olha, busca alguém perto de você para você conversar, porque eu tô longe. Eu oriento as pessoas. Eu oriento para isso. Mas deveria existir o sigilo. Sabia? Deveria. Assim, nós, enquanto cristãs, deveríamos carregar a evidência, porque essa evidência é um fruto do Espírito Santo. Falou para você, morre com você, querida, morre com você.
Ai, mas eu vou contar para outra pessoa. Não tem essa de contar para outra pessoa. Essa mulher adúltera, ela não precisava ser lembrada pelo passado dela. Eles foram lá, expôs ela, colocou ela no meio de todo mundo. Olha, Jesus, na lei, diz que essa mulher deve ser apedrejada. Jesus, ele continua escrevendo no chão. E eles continuam falando. Na hora, Jesus pensando, meu Deus, se eles soubessem para o que eu vim. Vida e vida com abundância. É o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Ele não, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Ah, se todos soubessem. Ah, se eles soubessem. Aleluia. O que o inferno quis usar para destruir a sua vida, Jesus usou como ponto de recomeço. O que o inferno quis usar para destruir a vida dessa mulher, Jesus usou como ponto de recomeço. Se Jesus se rendesse ao que eles estavam falando, essa mulher seria apedrejada, você sabia? Ela seria. Aí ele vem para quebrar tudo e contra todos. Mulher, se você soubesse soubesse quem é o seu Deus. Mulher, se você soubesse como Deus te vê. Ora, peça ao Senhor, Senhor, me mostra como o Senhor me vê. Mas também estuda a palavra dele para você entender. Às vezes, a sua lente está suja, porque você está achando que Deus te olha com as suas lentes. E não. A lente de Deus, ela é através da palavra dele. Por isso que eu falo, estude a palavra dele para você não ser enganada e confundida. Vamos lá para o tópico 2. Deus usa mulheres improváveis. Alguém aqui é improvável? Eu sou. Alguém aqui é uma mulher improvável? Eu sou uma mulher improvável. Por vários motivos, eu sou uma mulher improvável. Raabe, quem conhece a história de Raabe? Josué capítulo 2. Deus usa o passado dela. Olha, Raabe, ela era uma mulher prostituta em uma cidade pagã, Jericó. Ela vivia em um ambiente de idolatria e promiscuidade, pecado, prostituição. Através dela, o Senhor revela a sua redenção. Mesmo com esse passado, Raabe, o que ela faz? Ela teve sensibilidade espiritual para reconhecer o Deus de Israel. Ela reconheceu e protegeu e escondeu os homens de Deus. Ela escondeu os espias e fez uma aliança com o povo de Deus. Você já viu que tem pessoas que assim, não servem ao Senhor ainda, mas ela trata as pessoas diferente? Ela ajuda quem precisa? O que falta é realmente só ela ter um encontro com Deus? Era isso que Raabe precisava. Uma prostituta que teve sensibilidade espiritual para reconhecer o Deus de Israel. Resultado. Raabe foi salva com a sua família. Casou-se com Salmão e se tornou ascendente direta de Jesus. Sabe por quê? Porque ela está na genealogia de Jesus. Essa mulher improvável. Deus não escolheu Raabe por causa da sua perfeição. Afinal, ela não era perfeita. Mas por sua disposição em crer. Ela foi sensível e obediente. Seu passado de vergonha se tornou uma chave para a sua história de redenção. Que mulher é essa? Como ela fez isso? Sensibilidade. 2. A mulher samaritana. Divorciada 5 vezes e rejeitada pela sociedade. Divorciada. Quantas mulheres me procuram, Tati, o diabo me acusa do meu passado? Porque eu já casei 2, 3, 4 vezes. Esse é o assunto que dá muitas e muitas lives de ensino e estudo, mas eu quero te dizer algo. A sua consciência
precisa estar limpa diante de Deus. Porque se o diabo ele sabe das brechas, o que é brecha? Pendências. Todas as vezes você vai vencer na mente. Olha só. João capítulo 4. Olha o passado dela. Ela teve 5 maridos e vivia com um homem que não era seu. Era rejeitada socialmente e espiritualmente. 2. Aqui Jesus ele revela a sua redenção. Jesus encontra essa mulher no poço, oferece água viva e revela a ela que ele é o Messias. 3. Resultado. Se torna missionária na sua cidade, levando muitos samaritanos a crerem em Cristo. Essa mulher não era perfeita, mas depois de encontrar com Jesus, ela foi irresistivelmente transformada. As evidências de uma mulher transformada, improvável, é que quando ela encontra o Senhor, ela muda. Ela vai e leva a mensagem a todas. Olha, eu tive um encontro com um homem que sabia tudo sobre mim, que revelou sua identidade. E ele disse que me daria água viva. E uma vez que eu tomasse dessa água, eu nunca mais teria e voltaria a ter sede. Claro, ela estava falando com a própria fonte de água viva. Meu Deus! Ela foi irresistivelmente transformada. Se ele falou, assim como ele disse para aquela mulher prostituta, vai, não peques mais, a mesma coisa ele disse para essa mulher. E através desse encontro com Jesus, ela passou a alcançar os outros com a verdade que a libertou. Por quê? Porque Jesus não poderia conversar com samaritanos. Deus ele prepara todo o momento para ter um encontro com aquela mulher. Deixa eu perguntar para vocês, como foi o seu encontro com Deus? Em que momento que ele te encontrou? Como você estava? O que ele te disse no começo da sua jornada? Quais foram as palavras que ele liberou para a sua vida? Quais foram as promessas? Você lembra? Tati, precisa lembrar. Quais foram as promessas? Como você estava? Quem ele foi para você? Tati, eu tive um encontro com o Senhor no momento improvável. Tati, eu tive um encontro com Deus no pior momento da minha vida. Sim, o encontro com o Senhor muda a nossa identidade, muda a nossa vida, muda tudo. Igual eu falo pra vocês, o encontro e quando a gente entende quem nós somos em Deus, a nossa identidade. Eu falo que uma mulher, quando ela sai da caverna, ela sai e ela quer levar todo mundo junto pra esse lugar. Porque ela é transformada. Ela é revestida, ela é encorajada. Então vamos lá. O último tópico. O que acontece quando uma mulher decide se posicionar? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando nós nos posicionamos no chamado de Deus, nós somos capacitadas pelo Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo em todos os lugares. A missão de alcançar os confins da terra começa com um posicionamento genuíno em Cristo. Sabe por que eu estou aqui? Primeiro, porque eu saí da caverna e o Senhor me tirou de lá. Segundo, o Espírito Santo me revestiu de ousadia, de coragem que a Tati não tinha. É por isso que eu estou aqui. Porque ao recebeis o Espírito Santo, esse Espírito Santo, ele irá te encher de coragem, de ousadia. Por isso que ele orienta, Jesus ele orienta os discípulos. Com o Espírito Santo, ele ensinaria, ele colocaria palavras nas nossas bocas. Isso é fato. Tati, o que eu preciso? Renunciar às coisas do mundo, ter esse momento com o Senhor, tirar tudo que atrapalha a sua vida espiritual, tirar as distrações, para estar perto dele, para estar aos pés dele, para ouvi-lo mais. Não adianta, se a gente está muito ocupada, muito atarefada, como Marta, não adianta. Não vamos conseguir ouvir ele com clareza. É isso. 2.
Vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, morno, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Tem mulheres que falam assim pra mim, Tati, ninguém me vê, Tati. Ninguém me nota, Tati, na minha igreja. Tati, eu tô invisível. Sabe o que eu quero te dizer? Que ele te vê. O Senhor nos esconde por um tempo para nos tratar, para nos forjar. Tem mulher que quando o Senhor faz uma promessa, ela quer sair já fazendo tudo que o Senhor falou que ela iria fazer e não. Exige um preparo. Exige de nós um revestimento espiritual. Quando o Senhor me deu a imersão em janeiro eu já queria começar. Coitadinha de mim, né? Se eu pensar, olha, eu saí. Quando o Senhor me entregou, eu já queria fazer tudo em janeiro. Eu fiz em março. Porque teve que ter um preparo. Revestimento. Eu nem imaginava o que iria acontecer dali pra frente. Eu só queria ir. Deus, eis-me aqui. Eu quero ir. Meu Deus, eu passei por tanta coisa. Eu fui forjada. Então se prepare para ser forjada. Se prepare para ser forjada. Esse versículo nos mostra que nós somos posicionadas e comparadas como sal e luz. Nossa missão é influenciar o mundo ao nosso redor com amor e verdade de Cristo. Sei que está em alta esse negócio de influencer, enfim. Nossa missão é influenciar o mundo ao nosso redor com amor e verdade de Cristo. Seja uma influencer do reino e da verdade. Quando nos posicionamos para isso, somos usadas como instrumentos para impactar vidas. Quando somos posicionadas para isso, somos usadas como instrumento para impactar vidas. Eu vejo que tem mulheres que elas começam no Instagram influenciando, falando de Deus. Chega um momento da vida delas que elas começam a divulgar outras coisas. Roupa, patrocínios que ela tem, coisas que muitas vezes, né, elas têm que divulgar e elas esquecem da fonte do início. E nós não podemos se perder no meio do caminho. Quantas pessoas eu acompanhava aqui no começo, eu era muito edificada pelas lives, por tudo que fazia. Eu era edificada. E hoje a pessoa, ela chegou num momento da vida dela que ela não faz mais. Ela não faz. E só não faz como... Quando faz algo privado. Por exemplo. Como assim privado? Não é que a pessoa não possa fazer privado, porque eu também faço privado. Deixa eu explicar para vocês entenderem. As lives aqui são necessárias. É necessário. Tem muitas mulheres que eu sei que não tem condição de pagar uma imersão, uma terapia, eu sei. E logo vai vir algo para vocês, você está pertinho de mim, que vai ser acessível para todo mundo. Se preparem, vai vir algo do coração de Deus, estou preparando, porque eu quero vocês perto de mim, porque eu entendo essa necessidade. Então tem pessoas que elas se perdem no meio do caminho, elas esquecem do início. Somos geradas para influenciar o mundo ao nosso redor com o amor e a verdade de Cristo. Tá? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu quero que você entenda o poder que tem quando você desperta e decide se posicionar, se levantar e se tornar a mulher que Deus te chamou para ser. Mulher, vai mudar tudo. Tati, eu não tô vendo nada. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. O dia que você entender essa verdade, tudo muda. Eu lembro quando eu comecei essa jornada de cura interior, comigo, tá? Não é com outra pessoa, comigo, começou em mim. O meu casamento mudou. A minha vida espiritual mudou. O meu trabalho mudou. Tudo mudou. É algo que é de dentro para fora. Qual foi o nome do intensivo? De dentro para fora. E eu vivi realmente isso.
O que eu falo, eu vivi. Eu não tô falando pra você a história de outras pessoas, foi algo que eu vivi. Antes de começar a live de hoje, eu mostrei uma foto pra vocês. Vocês viram a foto que eu mostrei no intensivo? Eu mostrei uma foto minha de como eu tava, quando eu tava na caverna. Lembra que eu engordei muito? Lembra que eu tava triste? Eu mostrei uma foto pra vocês que eu tava chorando, lembra? E antes de começar a live de hoje, Deus me fez lembrar. Deus me fez lembrar como eu tava naquele dia. E aí, na minha mente veio, filhas, né? Tipo assim, se você soubesse naquela época como seria hoje, você estaria chorando de alegria. E na época eu chorava, passava dias chorando. Aí hoje o Senhor me fez lembrar, olha, você vai fazer uma live daqui a pouco para muitas mulheres. Você saiu da caverna literalmente, filha, e você vai ajudar muitas mulheres a sair também. Talvez você está hoje num momento que você não entende, Tati, eu tô num momento de choro, Tati. Tati, num momento assim que minha vida tá um caos. Em nome de Jesus, vai chegar o tempo que você vai se alegrar. Vai chegar o tempo que você vai sair dessa caverna do medo, da insegurança, da procrastinação. Vai chegar um momento, eu creio, que você vai sair daí. E quando você sair, você vai arrastar um monte de pessoas junto com você para este lugar que você vai. Eu falo com muita alegria, porque quando a gente vive isso, meu Deus, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que nós fomos geradas para este tempo. O diabo, ele sabe que o momento em que você se levantar, a sua história vai começar a mudar. O diabo sabe que o momento que você se levantar, a sua história vai começar a mudar. Você sabia? A coisa que você mais acredita que é alguma mancha no seu passado, Deus ele pode usar isso para alcançar outras mulheres? Sabe aquilo que você tem vergonha do seu passado? Tati, no passado, Tati, aconteceu tanta coisa comigo. Sabia que Deus ele pode te usar nessa área para alcançar tantas mulheres que ainda estão presas? Eu atendo demandas de pessoas que não sabem da minha história, porque eu atendo pessoas de vários lugares do mundo, pessoas que não conhecem, que começaram a me seguir recentemente. E essas pessoas não sabem da minha história. Muitas pessoas não sabem da minha história, não sabem de onde eu vim, não sabem. E tem pessoas que eu atendo, que eu olho para elas, assim, na minha mente, na hora, o Senhor fala para mim, filha, essa aqui você vai conseguir ajudar porque você passou por isso. Aleluia. E aí, na hora, o Espírito Santo faz vir aquela palavra que Jesus disse para Pedro, filha, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas na frente você vai entender. E aí eu atendo algumas pessoas e Deus me faz lembrar. E na minha mente vem, oh meu Deus, se essa mulher soubesse. Ah, meu Deus, se essa mulher soubesse que eu sortei na vida dela. Então tem coisas que você passou na sua infância, que você não entende, mas que Deus quer te usar como instrumento de cura para outras mulheres. Deixa Ele te usar. Mas lembre-se, antes de te usar, Ele vai te tratar. Ele vai te tratar. Ele precisa aperfeiçoar algumas coisas em nós, né? A gente não é perfeita, não. A gente precisa de uns ajustes de Deus. O diabo sabe que a sua decisão de se posicionar é irreversível. Por que irreversível, Tati? Uma vez que você se torna uma flecha ela não volta. Como que é a flecha? A flecha não volta. Nós somos flechas nas mãos de Deus. Você é uma flecha nas mãos de Deus. Você é uma flecha nas mãos de Deus. Porque quando você se posiciona, o que acontece é muito maior do que você imagina. Deixa Deus falar com você, Paula. Porque quando você se posiciona, o que acontece é muito maior do que você imagina. Se a Tati de hoje soubesse, lá em 2022, o que Deus iria fazer comigo, eu não chorava de tristeza, eu chorava de alegria. Eu chorava de alegria. Mas tem coisas que é necessário a gente passar.
Imagina o nosso Deus. Ele olha pra gente chorando agora. E na mente dele, né? Ah, filha, se você soubesse o que tá vindo aí, você entendia e se posicionava diferente. O que eu quero que você entenda, que, de fato, ele tem planos de paz para nós. Planos de paz. Quando fala planos de fazer prosperar, não é uma prosperidade financeira. Igual muitas pessoas falam. Prosperidade é crescimento. Filha, o que eu tenho para você é para te fazer crescer. Filha, o que eu tenho para você é para te fazer amadurecer. Pode estar doendo agora, mas isso vai te amadurecer, isso vai te aperfeiçoar, isso vai te preparar para aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida. É isso que ele está falando. É por isso que o inimigo luta tanto para te manter em silêncio. Alguém falou aqui, Tati, eu não conto para ninguém, conto só para Deus. É isso que o inimigo quer. É por isso que o inimigo luta tanto para te manter em silêncio. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para você. Como psicóloga, preciso que você entenda isso. As emoções que elas não são expressas, elas não morrem. Como assim? Elas voltam de novo em forma de sintoma. Quando você não fala, a longo prazo, isso pode, não é que vai, pode gerar um adoecimento. Porque você não colocou pra fora. Isso aqui é muito sério. Isso gera, a longo prazo, pode gerar uma crise, depressão, instabilidade emocional. A mulher, quando fala assim, a mulher amargurada, é uma mulher geralmente que já guardou tanta coisa, porque ela não falou. Então hoje ela é uma mulher amargurada. Não, libera isso, desprende disso, coloca pra fora, isso não te pertence. Pro novo vinho, lembra do odre? O odre tem que ser tratado. Pro novo vinho, você precisa ser tratada. E o tratamento, muitas vezes, vai ter algumas pessoas ali no processo para te ajudar. O diabo, ele, muitas vezes, quer fazer você pensar que você consegue sozinha. Muitas coisas não. Muitas coisas não. Tati, não. Porque a Bíblia fala que nós somos um corpo bem ajustado. Um corpo bem ajustado. Ou seja, Tati, eu não tenho ninguém de confiança. Você vai orar e vai pedir para Deus colocar pessoas de confiança na sua vida. Eu pedi e o Senhor me deu. Eu não tenho dúvidas. Ele é poderoso para colocar pessoas para te ajudar. O que você não pode é morrer na guerra. Você não pode morrer na guerra. Deus, levanta pessoas para me ajudar nessa guerra, Senhor. Levanta mulheres que vai orar comigo nessa guerra, Senhor. Ele vai levantar. Eu vivo isso. Ele vai levantar. Mas você também precisa abrir o coração, né? Ah, Deus, eu tô orando aqui. Se permita. Se permita também deixar Deus te levar algumas pessoas, né? Como que você vai saber se aquela mulher é uma mulher que pode te ajudar se você não abrir o coração? E Deus, ele usa pessoas que você menos espera para te ajudar. Ele sabe que uma mulher posicionada é uma mulher imparável. Então, quando você se levanta e decide ser curada, você não apenas cura a si mesma, mas quebra cadeias espirituais. Você liberta outras mulheres. Isso não é sobre nós, tá? Não é que a gente tem poder, não. É ele. A gente não tem poder pra nada. É ele. Você liberta outras mulheres, você gera um movimento de cura e transformação ao seu redor. Tudo que tá acontecendo aqui. Quem olha pra Tati há 3 anos atrás, fala, meu Deus, o que tá acontecendo com a Tati? É exatamente isso aqui. Eu tô vivendo essa palavra. Você gera um movimento de cura e transformação ao seu redor. Eu vivo isso. 1. Você começa a revelar a glória de Deus em sua vida. O seu rosto é outro. Você transmite algo diferente, mulher, quando você decide se posicionar e se levantar. A sua vida começa a refletir o poder de transformação de Deus. O que parecia perdido e sem propósito, agora começa a ter um sentido. A sua história, suas feridas, suas cicatrizes se tornam testemunhos vivos da graça de Deus. E o diabo sabe que ao te ver se levantar,
outros começam a ver a glória de Deus em você. Primeira coisa, quando você se posiciona, as coisas mudam ao seu redor. Tati, tudo muda. As pessoas começam a notar. Tati, mas ninguém tá vendo. Calma aí. Calma. Vai chegar o tempo. Tati, eu sirvo na minha igreja. Tati, eu tenho tantos sonhos de alcançar tantas mulheres. Tati, eu tenho um chamado. Que Deus falou que eu tenho um chamado, Tati. Eu sinto que eu tenho esse chamado. Mas ninguém tá vendo. Calma. Paciência. Há um tempo para todas as coisas. Quando uma mulher decide se levantar e se posicionar, número 2, a sua voz se torna profética. O que é isso? Sua voz deixa de ser apenas uma expressão de dor ou fragilidade. Ela se torna uma voz de autoridade, uma voz de libertação, uma voz que quebra o silêncio do inferno. Quando você fala, o diabo se cala diante da palavra de Deus. Cadeias espirituais se rompem. Sua vida, e através da verdade que é a palavra de Deus, começa a ser marcada pela cura e pelo perdão. Agora você passa a ser um instrumento de libertação para outras mulheres que estão esperando alguém como você se levantar. Quando eu disse que eu sou uma mulher improvável, exatamente para vocês que estão aqui que falaram que você é uma mulher improvável. Quando as pessoas estiverem se levantando, elas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, aquela pessoa lá? Meu Deus, aquela pessoa não era tal pessoa? O que está acontecendo com ela? Ela não era assim. Ela era tímida. Meu Deus. Ela era acanhada. Não é aquela que é filha de tal e tal pessoa? Não é possível que é ela. É isso que acontece. Você se torna uma voz profética. Por quê? Porque você está nesse lugar secreto. E no lugar secreto nós somos alimentadas por Deus, pelo Espírito Santo. Muitas publicações que vocês veem aqui, eu já falei para vocês, elas são do meu secreto com Deus. Então não vai ver em outro lugar. Se tiver em outro lugar, alguém copiou, porque eu tenho como. Mas são geradas no meu secreto com Deus. Lá eu recebo esse alimento para mim. E alguns eu compartilho com vocês. Essa live de hoje, esses tópicos aqui, esses 5 tópicos, são coisas que eu vivi e eu estou vivendo algumas ainda. Eu estou compartilhando com vocês. 3. A sua história se torna a chave da redenção de outras. Quando você se posiciona, mulher, a história de dor, de luta, de superação se torna a chave de redenção para outras mulheres que ainda estão em cativeiro. Você não está mais carregando os rótulos do passado, as acusações que o inimigo um dia jogou na sua cara. Não. Você se torna um símbolo de transformação e esperança. Nossa, vou pegar o nome de algumas mulheres. Nossa, a Esther tá tão diferente. A Nanda tá tão diferente. A Betânia tá tão diferente. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com ela? Ela tá diferente. Ela tá falando diferente. Ela não era assim. Ela era tímida. Hoje ela tá tão ousada, tão corajosa. Por quê? É Ele em você. Te dando coragem, te dando ousadia, te dando força. É Ele. O que o inimigo um dia usou para te destruir e te calar, Deus usará para levantar outras mulheres. O que o inimigo usou para te destruir, Deus usará para levantar outras mulheres. Por isso que eu falei, talvez você hoje é uma mulher improvável. Saiba, o que o inimigo usou para te calar, para te destruir, Deus usará para levantar outras mulheres. Ele sabe que a sua cura será a cura de outras. 4. Você se torna uma porta para o propósito de Deus. Quando você se posiciona, não é apenas a sua própria vida. Você se torna uma porta. O que é uma porta? Onde outras pessoas terão acesso a algo.
outras pessoas terão acesso a algo, porque você está compartilhando uma verdade para elas. Eu nunca esqueço, teve uma sessão com uma paciente que eu não falava de Deus para ela. Né? Eu entendo e eu consigo discernir isso, o que é terapia e o que é questão espiritual. E ela falou assim para mim: Tati, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu falei assim: o que está acontecendo aqui? Me explica. Tati, você nunca falou de Deus para mim, nunca tocou no assunto, eu achei muito lindo que você sempre me respeitou. Na verdade, eu nunca queria que você tocasse mesmo, porque era desconfortável. Mas, como a gente tá aqui, eu tô sentindo de falar isso pra você, mas eu quero voltar pros caminhos do Senhor. E eu não pude me conter. Não tem como eu me conter numa situação dessa. Eu falei, obrigada, Senhor. Porque eu oro pelos meus pacientes. Eu oro um por um, eu oro por todos os meus pacientes. Eu respeito cada um em suas crenças, naquilo que ele quer, naquilo que não quer, se eu posso. Eu respeito. Se tem algo que eu faço é respeitar. Mas naquele dia, o Senhor falou tanto comigo, continuo orando por elas. É isso que eu faço. Eu não sou invasiva. Então, às vezes você pensa assim, Tati, será que eu falo ou não falo? Só ora. Deus vai te mostrar sinais. Então teve festa naquela sessão. Eu tô muito alegre, né? Porque assim, Tati, eu quero voltar pros caminhos do Senhor em uma sessão de terapia. E eu lembrei do dia que eu não queria mais ser psicóloga porque eu tinha medo de falar de Deus. Então eu quero dizer pra vocês, não para. Não para. Pode estar difícil agora, mas não para. Muitas mulheres serão alcançadas. Imagina, eu não sei se você consegue imaginar uma sessão de terapia. Uma pessoa voltando para os caminhos do Senhor através de uma sessão de terapia. É só Deus para fazer isso. Porque um dia eu quis desistir da minha profissão. E lá no futuro, o Senhor sabia as vidas que eu iria alcançar. Ele sabia. Ele sabia as vidas que eu iria alcançar. Talvez você está aqui pensando em desistir. Eu quero te dizer, não desista. Se Ele te fez uma promessa, não desista. Você pode estar na guerra. Ora para Deus levantar mulheres para te ajudar na guerra. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, eu postei nos stories: Tati, quando eu quero desistir, eu assisto a sua live. Aquilo ali pra mim, porque ontem à noite eu estava muito cansada. E a minha vontade tá aqui todos os dias, mas eu sei que eu não dou conta de tudo. Não tem como. Não dou conta de tudo, né? Mas a minha vontade, eu falo pro Senhor, Senhor, se eu puder, se o Senhor me dá coragem, força, eu estarei aqui. Então eu quero dizer que Deus, Ele cuida de você. Eu vou levar isso pra vida. Uma pessoa voltando para os caminhos do Senhor em uma sessão de terapia. É isso mesmo, Carla, obrigada. Ontem à noite Deus falou comigo através da sua mensagem, Carla. Porque ontem eu estava cansada, fui dormir ontem. Nossa, muito, mas muito tarde ontem. E aí eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu vou dormir, eu peço que o Senhor me renove nesse sono, Senhor. Me renove, me renove. Me renove. Ai, ai, glória a Deus. Estamos finalizando. Mulher, a sua cura vai além de você. A sua cura irá tocar outras mulheres, outras famílias, outras gerações. Quando você ressignifica o seu passado e usa como combustível para a sua missão, o inimigo quer que você se sinta definida pelo passado. Olha lá no passado o que ela fez. Pelas suas falhas, pelas suas feridas não curadas. Mas quando você se levanta, mulher, você não está negando o seu passado. Você está ressignificando. Não importa o que você fez. Não importa o que aconteceu. Às vezes o diabo ele joga na mente de algumas pessoas. Olha, nem seu pai te ama, nem sua mãe te ama. Olha, você não tem ninguém.
Quantas mulheres falam assim pra mim, Tati? De fato, a gente pode não ter ninguém, mas tendo ele, e se você tem uma mulher que acredita em você, Tati, eu tenho uma pessoa que acredita em mim. Tati, não tem ninguém, você tem Deus. Você tem o Senhor, e Ele vai colocar pessoas pra acreditar em você. Ele vai colocar. Hoje eu tenho mulheres que me ajudam em oração, mulheres que não me conhecem, que mandam mensagem pra mim, Tati, tô orando por você. E tem dias que eu tô numa guerra travada, e tem mulheres que mandam pra mim, Tati, tô orando pela sua vida. Aí Deus me faz lembrar, porque um dia eu fiz uma oração. Lembra que eu postei nos stories ontem? Mulher, registra suas orações, porque um dia você vai viver suas orações. Ano passado eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, coloca mulheres pra me ajudar em oração. Levanta mulheres, Senhor, do teu coração pra me ajudar. E eu vivo isso. Então talvez hoje você tá num momento assim, Tati, quero desistir de tudo. Vai escrever. Quando você menos esperar, você estará vivendo coisas novas e você vai lembrar. Eu amo escrever minhas orações. E eu escrevo do meu jeito. Eu posso estar triste, eu escrevo, falo, Deus, o Senhor sabe. Aí depois de um tempo eu vou ler o que eu escrevi, eu falo, meu Deus, como eu falei isso pro Senhor, como eu fui ousada. Porque Deus nos conhece, eu acho que a gente tem que ter mais intimidade com Ele. Falar tudo o que está acontecendo, abrir o coração, para se permitir ser tratada por Ele. Estamos finalizando. O que antes parecia ser um obstáculo, agora se torna um combustível para a sua missão. Você não é mais prisioneira da dor. Você é liberta para cumprir o propósito de Deus. E claro, Ele sabe disso. E é por isso que o diabo tenta te manter paralisada. Porque quando você se levanta, o inferno lhe perde o poder sobre a sua vida e sobre a vida de quem está ao seu redor. Quando você se levanta, o inferno perde o poder sobre a sua vida e sobre a vida de quem está ao seu redor. Quando a Tati mudou, muita coisa mudou. E a principal área da minha vida que mudou foi o meu casamento. A principal área foi o meu casamento. Depois, o meu trabalho. Depois, as minhas finanças. Eu deixei Deus cuidar de tudo. Eu comecei a descansar em Deus. E Ele começou a colocar tudo no lugar. Tudo no lugar. Eu lembro que eu queria trabalhar incansavelmente. Quero trabalhar, Senhor. Quero trabalhar. E um dia o Senhor pediu pra mim que eu tinha que aprender a descansar nele. E teve um dia que eu fiz uma oração de entrega. Senhor, eu entrego o meu trabalho a Ti. Agora é o Senhor que vai organizar a minha agenda, é o Senhor que vai organizar as minhas finanças. E eu falei com meu marido, pedi pra ele, pra gente organizar juntos, e pedimos sabedoria. Na aula da imersão, vai ter uma aula sobre finanças. Nós vamos entregar a Deus as nossas finanças. Muitas mulheres estão trabalhando muito e não estão entregando a Deus as finanças. Está trabalhando muito preocupada com tanta coisa como Marta. E Deus está querendo só uma coisa de nós: posicionamento. Se você não entrou na última turma, mulher, você vai se arrepender depois de não ter entrado. De verdade, vocês vão se arrepender de não ter entrado. Por quê? Porque aconteceu isso na outra turma. Teve algumas mulheres que falaram assim pra mim: Tati, dessa eu não vou entrar. Eu não vou entrar. E era mais acessível o valor na outra. Essa agora são 30 vagas. E aí, quando começou a imersão, mandaram mensagem pra mim. Não foi uma, foram várias. Tati, tem como entrar? Não tem, porque já começou. Não tem. Então, sexta-feira é o último dia para vocês se inscreverem. Eu não sou de ficar vendendo, não sou de ficar fazendo propaganda, não gosto. Eu penso, porque eu já falei tanto para vocês sobre isso. Eu falo que assim, nós psicólogas não sabemos vender. Eu não sei manipular as pessoas, não sei. Não sei. O que eu sei é falar que a imersão tá tremenda. Vamos ter aula sobre finanças, vamos ter aula para casais, que você vai chamar o seu marido para assistir, como empreender, como crescer no Instagram, vai ter aula de tudo que você imaginar, né? Mas não vai ser uma salada mista, não. Cada aula ela tem um propósito, tá? Pra gente finalizar agora, o inimigo sabe, ele sabe
que quando você decide se levantar, você está em um processo de transformação que não muda só a sua vida. Vai alcançar muitas vidas ao longo do caminho. Vocês estão aqui, vocês estão sendo alcançadas, porque um dia eu obedeci à voz de Deus, porque um dia a palavra de Elias falou tanto comigo, que fala até hoje. Não é uma palavra para motivar você, não. Não. O dia que realmente o Senhor enviou alimento, enviou água para mim e falou para mim, assim como o Senhor falou para Elias, olha, a jornada não acabou. Filha, você não vai desistir da sua profissão, não, querida, tá só começando. Então você se levanta, você vai comer, você vai tomar uma aguinha, vai se fortalecer, porque você vai continuar a jornada. Foi exatamente assim que Deus falou pra mim. Não foi através de revelação, não foi através de terceiros. Ele falou comigo em uma sexta-feira. Ele falou comigo em 2022. Não foi através de tal pessoa, não. Foi comigo que ele falou. Então eu vivo esse processo de sair da caverna. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Aleluia, como o Senhor é bom. Se você se levantar agora, o que vai acontecer é que você será uma mulher com um poder transformador, com uma missão inabalável. Você vai conquistar o que o diabo tem tentado roubar de você, a sua identidade, o seu propósito e a sua liberdade. É isso que vai acontecer. O céu vai se abrir. Por quê? Porque você está tirando as pendências. Porque tem pendências que nos afastam de Deus. Lembra da aula do intensivo? Lembra da aula de segunda-feira? Eu falo aula, ministração, live, é tudo junto, né? Lembra? A sua vida vai se alinhar ao propósito. E você se tornará uma mulher capaz de transformar tudo ao seu redor. Graças à misericórdia de Deus. Se você está pronta para isso, para se levantar e ser a mulher que Deus te chamou para ser, a hora é agora. A hora é agora. E agora nós vamos orar. A hora é agora. Vocês podem escrever aqui. Eu decido me posicionar. Tati, hoje com essa palavra, eu decido me posicionar. Eu decido me posicionar. Eu decido me posicionar. Tati, o diabo não terá mais poder sobre a minha vida, porque hoje eu decido me posicionar. Eu decido, Senhor. Eu decido mudar. Eu decido. Senhor, eu decido fazer tudo diferente. Eu decido. Chega de chorar por quem foi embora da minha vida. Chega de chorar porque eu não tive amor do meu pai, porque eu não tive amor da minha mãe. Chega, Senhor, de ver presas as feridas da infância. Chega. Eu quero ver o novo, Senhor. E se para o novo vir eu preciso deixar essas coisas, Pai, eu vou deixar tudo. Aquele que não deixa pai e mãe não é digno de mim. Deixa tudo. Vai. Eu quero ver um novo, Senhor. Então, se for necessário ser tratada, eis-me aqui. Senhor, se for necessário ser tratada, eis-me aqui. Tati, eu tô preocupada com as minhas finanças. Tá vindo uma crise sobre o Brasil. Entrega tudo ao Senhor. Ele vai cuidar das suas finanças, Ele vai cuidar de você, Ele vai prover o que você precisa. Mas, somente se posicione. Tati, eu tô preocupada, tô numa crise financeira. Eu só falo uma coisa, porque eu vivi isso. Descanse em Deus. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar das suas finanças. Ele é um pai que cuida. Ele é um pai que cuida, tá? Ele é um pai que cuida. Cuida. Deixa Ele cuidar de você nessa manhã. Deixa Ele cuidar de você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar pra gente encerrar agora, tá? Nós vamos orar agora. Pai, obrigada. Pronto. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por tudo o que o Senhor falou conosco. Obrigada. O Senhor é bom. E hoje nós decidimos aqui. Elas tomaram uma decisão de se posicionar. Elas tomaram, Senhor, uma decisão, Pai, de fazer tudo diferente. Eu oro a Ti para que o Senhor possa ajudá-las. Porque eu não estarei aqui todos os dias. Eu não estarei perto delas todos os dias, mas o Senhor estará. O Senhor sabe as guerras que elas têm enfrentado.
O Senhor sabe. E eu peço a Ti, pela Tua misericórdia, que o Senhor fortaleça elas. Porque nós sabemos que o dia mau, ele vai chegar. Mas que no dia mau, elas possam fazer aquilo que diz em Efésios, Senhor. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Que elas possam, Senhor, ser fortalecidas. Obrigada pela vida delas. Obrigada pela Sua palavra, pela Sua misericórdia. O Senhor é um Deus maravilhoso. E nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Se for necessário, nos molda, nos trata, nos transforma de dentro para fora. Sabemos que não importa o que nós venhamos passar nessa terra, a Sua palavra diz que no fogo o Senhor está, na tempestade o Senhor está, no vale o Senhor está, o Senhor não nos deixa. O Senhor estava, Senhor, no vale com vários homens de Deus. O Senhor estava na cova dos leões, o Senhor estava naquela fornalha de fogo ardente. O Senhor não nos deixa, o Senhor está presente. E nessa manhã nós entregamos tudo a Ti. Entregamos as nossas preocupações, entregamos as nossas finanças, entregamos o nosso trabalho, entregamos as nossas feridas e pedimos, Senhor, nos trata. Trata cada uma delas da forma como o Senhor acha necessário. Que elas vejam que elas não estão esquecidas, elas estão sendo forjadas e preparadas para um propósito. Eu te louvo pela Tua bondade, eu te louvo pela Tua fidelidade, eu te louvo porque o Senhor é fiel, o Senhor cuida dos seus. Assim, Pai, como a Sua palavra diz, que ainda que uma mãe se esqueça do Teu filho, que ainda amamenta, todavia o Senhor não esquece de nós. Ah, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que elas possam receber nessa manhã esse amor. Que elas se sintam amadas e abraçadas por este Pai que não nos deixa. Ainda que todos se vão, ainda que todos se esqueçam, o Senhor está lá. O Senhor não nos deixa. O Senhor é aquele que diz, vá filha, não peques mais. É o Senhor que nos ama, é o Senhor que nos perdoa, o Senhor não tem pedra nas suas mãos, o Senhor não nos acusa, pelo contrário. O Senhor tem para nós o perdão, a misericórdia e a graça que se renova dia após dia. Eu te louvo, Pai, obrigada por esse momento, que elas tenham uma semana e um dia abençoado e que elas possam, Senhor, ser fortificadas através dessa palavra. Que elas possam ser fortificadas para a honra e glória do Teu santo nome. E elas possam produzir frutos para este tempo, para que vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus eu te louvo. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um ótimo dia. Tati, vai ter live amanhã? Vai. Vai ter amanhã e vai ter sexta, tá? Vai ter live. Podem ficar em paz porque vai ter live. Amanhã vamos ter e vamos falar sobre como Deus quer te usar nesse tempo. E na sexta, o que acontece quando uma mulher decide sair da caverna. Tá? Então é isso. Tati, eu quero me inscrever na imersão. Tá? O link tá na bio para você se inscrever. Tati, eu quero o estudo de hoje. Eu vou mandar o estudo lá no grupo, tá? Eu vou mandar lá no grupo o estudo para vocês. Quem não tá no grupo, vou colocar lá nos stories. Lá no grupo dos stories, nos stories eu vou compartilhar com vocês, tá? Um beijo, que Deus abençoe vocês, um ótimo dia. Tchau.